Olá, meus caros alunos, professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez no curso de antibiótico terapia e hoje será a aula de número 20. Hoje nós encerraremos o módulo 6 do curso de antibiótico terapia vendo as cefalosporinas de quarta e de quinta geração. Então, nesse módulo, nós vimos todas as cefalosporinas separadas por geração e hoje nós encerraremos o nosso módulo vendo as cefalosporinas de quarta e de quinta geração. Bem, eu sou o professor Sérgio Araújo, sou graduado em farmácia com mestrado e doutorado em biologia molecular e bioquímica. Aqui nessa tela você pode ver as minhas redes sociais, você pode ver o meu e-mail e também apontando o seu celular para esse QR Code, você será direcionado para o meu canal no YouTube, o Posologia, onde você poderá ter acesso a vídeos que são disponibilizados todas as semanas. Então, caso você esteja em uma plataforma onde você não consiga comentar, não consiga tirar dúvidas comigo, você pode me mandar um e-mail, você pode me mandar uma mensagem através das redes sociais, que assim que eu puder, eu irei te responder, irei tirar a sua dúvida. E qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? Bem, nossa aula vai ser um conteúdo muito simples, mas objetivo. Iremos falar sobre as características das cefalosporinas de quarta e de quinta geração de forma bem objetiva, de forma bem prática. Inicialmente, nós veremos quais as principais diferenças, as principais características e como nós fizemos com cada uma das gerações das cefalosporinas, o que nós queremos com esse slide é trazer para você, aluno, a mensagem principal da geração das cefalosporinas. Quando eu penso na cefalosporina de quarta geração, o que é que eu preciso pensar? Quando eu penso na cefalosporina de quinta geração, qual é a mensagem que eu preciso entender para que eu possa utilizar de forma racional essas cefalosporinas? Então, cefalosporina de quarta geração apresentam uma potente atividade contra bactérias gram-negativas. Então, o talento que a cefalosporina de quarta geração tem é agir em bactérias gram-negativas. Aí você poderia perguntar, professor, mas as cefalosporinas de terceira geração já faziam isso. Então, as cefalosporinas de quarta geração têm a mesma atividade do que as de terceira geração? E eu digo para você, não. Não por quê? Porque as cefalosporinas de terceira geração, elas ganharam uma atividade muito boa contra bactérias gram-negativas, mas elas perderam sua atividade contra bactérias gram-positivas. E as cefalosporinas de quarta geração, não. Elas têm uma potente atividade contra bactérias gram-negativas, preservando sua atividade contra os estafilococos. Estafilococos são bactérias gram-positivas, nas quais as principais gerações que agem nelas são as cefalosporinas de primeira ou de segunda geração, e nós temos aqui uma geração de cefalosporinas mais completas, uma geração de cefalosporina que vai agir tanto em bactérias gram-positivas como em bactérias gram-positivas, ou seja, elas são de amplo espectro. Cefalosporinas de quinta geração, atividade contra estafilococos resistente à oxacilina. A principal característica das cefalosporinas de quinta geração é ser resistente à ação da oxacilina. Significa que elas vão ser resistentes a todas as beta-lactamases? De jeito nenhum, mas pelo menos as beta-lactamases que destroem a meticilina, que destroem também a oxacilina, as cefalosporinas de quinta geração elas têm essa resistência. E ambas apresentam notável estabilidade ante a beta-lactamase de origem plasmidial. Ambas têm como característica principal serem resistentes à grande maioria das beta-lactamases produzidas pelas bactérias. Ou seja, são cefalosporinas que devem ser guardadas quando as demais não conseguirem atenuar, não conseguirem debelar aquela infecção. Elas devem ser utilizadas apenas quando for detectada uma resistência bacteriana. Então vamos ver agora as cefalosporinas de quarta geração. Representante dessas cefalosporinas é a cefepima. Nós podemos ver aí na imagem. E
vamos começar pelas características gerais das cefalosporinas de quarta geração. Primeiro, com relação ao seu espectro, atividade contra enterobactérias, pseudomonas e bactérias gram-positivas. Então vejam como o espectro das cefalosporinas de quarta geração é muito maior do que das gerações anteriores. Então nós tivemos um ganho de espectro à medida que a geração foi evoluindo e chegamos na quarta geração, que são as cefalosporinas de maior espectro de ação, como nós veremos no final dessa aula. Então elas agem em bactérias gram-positivas, mas agem também em enterobactérias e pseudomonas. Outra característica, no que é que as cefalosporinas de quarta geração são excelentes, tem o seu ponto máximo, tem o seu auge. São para o combate de infecções na qual os micro-organismos são produtores de beta-lactamase de origem plasmidial e cromossômica. Por que isso? Porque nós temos outros antibióticos que são também de largo espectro. Então, ser de largo espectro é uma característica boa? Sim, excelente. É ótimo ter um antibiótico de largo espectro que possa atuar em diversos tipos de bactérias. Mas a principal característica das cefalosporinas de quarta geração, que é o seu ponto alto, é a sua resistência frente à beta-lactamase de origem plasmidial e de origem cromossômica. Elas devem ser guardadas, elas devem ser reservadas para infecções nas quais outros antibióticos não conseguem resolver, não conseguem debelar. Outra característica é o seu ponto baixo. Onde é que as cefalosporinas de quarta geração não devem ser utilizadas? Onde é que tipo de infecção que as cefalosporinas de quarta geração não conseguem resolver? Não tem ação contra enterococos, nem estafilococos meticilinase resistentes, os meticilinase sensíveis, a gente viu que elas conseguem resolver. Nem contra bacteroides frágeis, nem bactérias atípicas. Então, para infecções nas quais o principal micro-organismo sejam esses, cefalosporinas de quarta geração, elas não conseguem resolver, é o seu ponto baixo, é a sua fragilidade. Indução de beta-lactamase. A gente viu que as cefalosporinas de terceira geração, elas conseguem induzir de forma potente a beta-lactamase. Então, elas devem ser utilizadas com certa reserva, com certa precaução, para que, se forem utilizadas de uma forma irracional, elas não selecionem bactérias que produzem beta-lactamases, ou seja, elas induzam a atividade dessas beta-lactamases. No caso, as cefalosporinas de quarta geração, a indução de beta-lactamase ela é pequena. E uma quinta característica é a sua farmacocinética. A absorção apenas por via parenteral. A gente viu que a partir da terceira geração das cefalosporinas, elas são principalmente administradas por via parenteral, porque por via oral elas têm uma biodisponibilidade muito baixa. Elas são administradas por via parenteral, atingem concentrações terapêuticas no líquor, ou seja, podem ser utilizadas para tratar pacientes com meningite. E vejam essa última informação, ela é muito relevante. Ela é retirada em 70% por hemodiálise e 26% por diálise peritoneal. Ou seja, pacientes que estão fazendo hemodiálise precisam fazer um ajuste terapêutico, um ajuste posológico na dose da cefalosporina de quarta geração, assim como pacientes que estão fazendo diálise peritoneal, porque parte da sua concentração plasmática vai ser retirado por esses mecanismos. E quais são as suas principais indicações clínicas? Quais são as infecções nas quais as cefalosporinas de quarta geração são indicadas? E qual a dose preconizada, qual é a dose recomendada para essas infecções? Iniciamos pelas infecções principais. Por quê? Para quê? Quais infecções as cefalosporinas de quarta geração são indicadas? Tratamento de pacientes hospitalizados. Pacientes hospitalizados têm infecções normalmente graves, com infecções das meninges,
respiratória, urinária, ginecológica, além de pele e tecido subcutâneo. Pacientes que têm essas infecções, que têm micro-organismos que são desde os gram-positivos até os gram-negativos, passando pelas pseudomonas, é indicado cefalosporina de quarta geração, causada por enterobactérias ou por pseudomonas principalmente. Tratamento de pacientes graves com endocardite e sepse. Se o paciente tem endocardite, se o paciente tem sepse, a gente viu que é possível utilizar uma cefalosporina de terceira geração. Mas se o paciente está grave, se o paciente não consegue resolver a infecção com cefalosporina de terceira geração, as cefalosporinas de quarta geração, elas têm uma capacidade melhor de resolução dessas infecções, porque têm uma capacidade melhor de serem resistentes às beta-lactamases. E são usadas também em pacientes febril granulocitopênicos. Então, para essas infecções, quais são as doses principais? Qual é a dose preconizada? Para pacientes hospitalizados, com meningite, pneumonia, infecção urinária, ginecológica de pele, a dose recomendada é de 1 grama de 12 em 12 horas. É exatamente o que a gente está vendo aqui na nossa imagem, uma ampola. Uma ampola de cefepima, ela tem exatamente 1 grama. Então, é uma ampola de 12 em 12 horas para esses pacientes que têm essas infecções e que estão hospitalizados e que têm essa infecção no nível maior de gravidade. No caso da endocardite infecciosa, no caso da sepse também, a dose recomendada ela é maior, é 2 gramas, ou seja, é exatamente 2 ampolas de cefepima de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, a depender da gravidade e a depender da resposta terapêutica do paciente. Para pacientes granulocitopênicos, a dose recomendada também é de 2 gramas de 8 em 8 horas. Já para crianças, a dose é de 50 mg por quilo a cada 12 horas ou a cada 8 horas. E as cefalosporinas de quinta geração, nós temos 2 representantes, ceftobiprole e ceftaroline. Nessa aula a gente vai dar uma ênfase maior para ceftobiprole porque é o mais utilizado, é o mais antigo representante das cefalosporinas de quinta geração. Quais são as características, então, do ceftobiprole? Primeira característica, melhor dizendo, é o seu espectro, elevada potência contra bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas também. Então, ceftobiprole, assim como as cefalosporinas de quarta geração, tem um espectro grande, apesar de que as cefalosporinas de quarta geração apresentam um espectro ainda maior do que os de quinta geração. O grande mérito das cefalosporinas de quinta geração é serem resistentes ao Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Então, o ponto alto, a diferença é sua atividade contra estafilococos sensíveis e também os resistentes à oxacilina, estafilococos com resistência intermediária à vancomicina e os enterococos resistentes também à vancomicina. Então, para esses micro-organismos que têm uma resistência intrínseca muito grande, uma resistência contra a vancomicina, contra a oxacilina, é as cefalosporinas de quinta geração, aqui a gente está falando do ceftobiprole, mas as cefalosporinas de quinta geração que são mais indicadas. Outra característica é com relação à sua resistência. Ela é resistente a todo tipo de beta-lactamase? Ela é resistente a todo tipo de infecção? Não. Não existe nenhum antibiótico que é resistente a todo tipo de infecção. Por isso que a gente deve pensar bem, montar uma estratégia para combater uma determinada infecção baseado nas características, baseado também na suspeita do micro-organismo que está causando aquela infecção. Então, por exemplo, bactérias gram-negativas, como as enterobactérias, que são produtoras da beta-lactamase de espectro estendido, ceftobiprole não age. Então, para essas enterobactérias, elas são muito resistentes. Existem antibióticos que agem nesse tipo de infecção? Sim, existe. Nós já vimos na aula de resistência bacteriana. Se você não assistiu essa aula, volte lá no curso
e assista a aula de resistência bacteriana, que a gente fala especificamente sobre cada antibiótico e sua ação na sensibilidade ou na resistência a determinado tipo de micro-organismo. Então, para esse tipo de micro-organismo, não é cefalosporina de quinta geração que você vai utilizar. Também não agem bactérias que são produtoras das carbapnemases, nem agem sobre bactérias anaeróbias, nem bacteroides frágeis. Para essas bactérias, para esses micro-organismos, para esse tipo de infecção, existem antibióticos apropriados, mas esses antibióticos não são as cefalosporinas de quinta geração. Que outra característica tem as cefalosporinas de quinta geração? São pouco indutoras de resistência, ou seja, a indução à beta-lactamase, a indução à resistência à beta-lactamase é pouco produzida pelas cefalosporinas de quinta geração, o que é muito bom. E uma quinta característica se refere à sua solubilidade. São pouco solúveis em água. Por isso que quando a gente observa a forma farmacêutica do ceftobiprole, ela é administrada na forma de um sal, que é o sal medocaril. Então, é medocaril de ceftobiprole, a forma na qual é veiculada o antibiótico de quinta geração. Quais são as principais indicações das cefalosporinas de quinta geração e quais são as doses preconizadas e recomendadas para elas? Primeiro, vamos começar sobre as infecções. Infecções do ceftobiprole são infecções de pele e tecidos subcutâneos causados por Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Não deve ser utilizado para qualquer tipo de infecção. Deve ser reservada para esse tipo de infecção, porque os estudos mostram uma capacidade muito boa de resolutividade. 93,3% dessas infecções apresentaram cura. Outra indicação importante para ceftobiprole são em pacientes com pé diabético que apresentam infecção no ferimento do pé diabético. O índice de cura alcançou aí 84%, então é para esse tipo de paciente que é indicado o ceftobiprole. Mas quais são as doses então para essas infecções? Nós temos aqui a principal marca, né? Zeftera, dose em adultos e crianças. A dose recomendada é 500 mg a cada 8 horas ou 750 mg a cada 12 horas. Isso por infusão IV, de 30 a 60 minutos deve acontecer essa infusão. Em infecções que a gravidade é maior, a dose também vai ser maior, alcançando 3 gramas a cada 8 horas, não passando no total do dia 12 gramas. Em crianças no período neonatal, ou seja, crianças recém-nascidas, a dose recomendada é de 60 mg por quilo por dia, de 12 em 12 horas. Para crianças maiores, a dose também pode ser maior, atingindo aí 60 a 100 mg por quilo por dia, de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aqui um overview de todas as cefalosporinas, das gerações das cefalosporinas. Então, como nós podemos ver nessa imagem, cefalosporinas de primeira geração agem principalmente em bactérias gram-positivas. Quais são elas? Os streptococcus e os estafilococcus, que são sensíveis à meticilina, não os resistentes. E vejam que tem uma pontinha ali nos gram-negativos que não são pseudomônicos. Quais são os gram-negativos nas quais cefalosporina de primeira geração vai agir? Proteus, E. coli e Klebsiella. A gente tem aí a sigla PEC, que é exatamente para esses 3 micro-organismos. Os de segunda geração também agem Streptococcus, também agem Staphylococcus sensíveis à meticilina, e vejam que houve uma ampliação para os gram-negativos. Além de Proteus, E. coli e Klebsiella, foram adicionados aí Haemophilus e Neisseria. Quando olhamos as cefalosporinas de terceira geração, a gente tem 2 grupos bem definidos. Aqueles que não agem em Pseudomonas aeruginosa, e não agir em Pseudomonas aeruginosa faz com que o espectro dessas cefalosporinas seja para gram-positivos e totalmente para gram-negativos. Então, além de Proteus, E. coli, Klebsiella, Haemophilus, Neisseria, que são micro-organismos que já eram contemplados pelas cefalosporinas de primeira e segunda geração, os de terceira geração que não agem em Pseudomonas
incluíram aí Enterobacter, Citrobacter e Serratia também. Mas nós temos as cefalosporinas que agem em pseudomonas, é o caso da ceftazidima. Então, para a ceftazidima, vejam que houve uma perda, que foram os micro-organismos gram-positivos. Não agem nem em Streptococcus, nem em Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina, mas foram incluídas aí pseudomonas, Acinetobacter. Isso fez com que essas cefalosporinas pela primeira vez agissem em pseudomonas aeruginosa. Vieram as cefalosporinas de quarta geração, Cefepime aqui como o representante. Nós podemos ver como elas têm um espectro extenso. Agem em Streptococcus, agem em Staphylococcus sensíveis à meticilina, agem em gram-negativos sem restrição nenhuma e agem também em pseudomonas, além de serem bem mais resistentes às beta-lactamases produzidas por esses micro-organismos. E os de quinta geração perderam a ação em pseudomonas aeruginosa, mas ganharam a ação no Staphylococcus aureus, que deixou de agir apenas em Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina, mas também começou a agir em Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então encerramos aqui a nossa aula, a aula de número 20. Falamos sobre as cefalosporinas de quarta e de quinta geração. Na nossa próxima aula, iremos falar sobre os carbapenêmicos. Então, aula de número 21, iremos iniciar um módulo novo falando sobre os carbapenêmicos, dando detalhes sobre o seu uso na prática clínica. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a próxima aula.